Um dia descansava Iracema, banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Ora, isso para mim era uma glória, a oiticica. Cleci! Cleci! Olha, uma fortuna em flores. Vou botar um disco. Vou botar uma valsa. Eu acho bonito. Duas irmãs amando o mesmo homem. Não sei, mas acho. Em 53, nós estávamos na Companhia Dramática Nacional e levamos a peça do Nelson Rodrigues, A Falecida. Foi a estreia. E eu fazia a Zumira, a falecida. Eu vou ler um trechinho só dela depois que sai do médico. Eu sou uma pobre diaba. Enquanto a Glorinha vai a um médico bacana, que até piano tem no consultório. Um médico que cobra 300 pratas a consulta. Eu vou de carona ao doutor Borborema. Um médico do tempo de Dom João Charuto, completamente gagá. Ainda por cima fiquei, sem mínimo exagero, umas 37 horas na sala esperando. E com esse calor, fui a última a ser atendida. O que ele me disse? Eu estou crente que aquela besta vai descobrir coisas do arco da velha no meu pulmão, claro. Ele me faz um exame matadíssimo, uma vergonha de exame. E no fim de tudo, vê se pode. Vira-se para mim e disse que eu não tinha nada, nada. As pessoas ficavam meio escandalizadas, né, com a peça, mas não tinha nada. Hoje em dia, acho que até que é uma peça cor-de-rosa, né? Naquele tempo foi um escândalo. Quer ver meus coelhinhos no quintal? Não. Tem uns tão bonitos. Você é criança demais. Isso é o que você pensa. E não é? Você acha que eu sou? Aceitou dinheiro de mim. Não queria, mas aceitou. Foi você que botou no meu bolso. Insistiu. Eu estou brincando, bobo. Pensou que eu estivesse falando sério? Você brinca assim comigo e um dia... Ai, você me bate. Tinha horror a Nelson. O Nelson era maldito. Primeira vaia, Senhora dos Afogados. As vaias vinham de um canto da plateia e os aplausos de outro. Você tinha a impressão mesmo que havia uma turma que foi lá para isso. Só se falava no álbum de família, no Rio de Janeiro. Todo mundo execrando. E ele dizia assim, o álbum de família é uma peça bíblica. Agora, você imagina a vaia que foi. Uma vaia daquela, porque ele estava em cena. Ele era o personagem do tio Raul. Seus zebus, seus zebus. E nós agarramos ele. Ai, que coisa terrível. Depois ele achou maravilhoso que tivessem vaiado. Você se parece tanto com meu filho que morreu. Ele tinha 14 anos, mas tão desenvolvido. Era tão parecido com meu filho, mas tão... E os olhos, Alaíde, aquele jeito de sorrir. Eu gosto de você porque você é criança, tão criança. Eu me sentia no Tapa como se fosse o teatro estudante, por causa da convivência. Era tão bom, tão agradável, tão harmônico tudo, sem brigalhada, sem berreiro, sem nada. Depois discutíamos, conversávamos muito tempo, experimentava-se. Meu pai era professor de português, do Colégio Pedro II, catedrático. Mas ele sabia tanta coisa que ele dava aula de tudo. Estudei grego com ele, o método dele, muito mais fácil de aprender. Eu estudei grego porque eu gostava, eu tinha mania de língua. Quando eu fui para a faculdade, eu escolhi letras clássicas. Não acabei a faculdade porque comecei a fazer teatro de estudante e resolvi que minha carreira ia ser atriz. E o último ano da faculdade, para grande desespero do meu professor de latim, eu não fiz. Ele me dizia, eu tranquei sua matrícula, mas você vai voltar. Eu digo, tá bom. Imagina o que eu ia fazer hoje com grego e latim. Meu pai tinha um aluno que ia muito lá em casa, o Antônio de Pádua,
Esse aluno de meu pai chegou um dia para mim e me disse: Sônia, o Pascoal Carlos Magno quer inaugurar um teatro estudante, você não quer ir lá? Eu digo: tá bom, vou. Quando eu cheguei, eles estavam já reunidos tal, e iam fazer Júlio César, né? Ele queria começar com Shakespeare. Quando eu cheguei, ele disse: pronto, não, vamos fazer Romeu e Julieta, porque está aí, a Julieta já apareceu. Eu digo: o que é isso? Não sabia do que era, ele pegou e me deu aquele monólogo do Romeu e Julieta, quando ela vai tomar o veneno, me deu para ler. Eu li, tá bom, então vamos fazer Romeu e Julieta. Foi assim que eu entrei para o Romeu e Julieta. Tanto que as pessoas, quando me perguntam: sua família não era contra você fazer teatro? Eu digo: não, nunca foi. Pelo contrário, meu pai ficou muito feliz quando eu estreiei Romeu e Julieta. Minha mãe também, minha mãe me levava a tudo quanto era ensaio. E nós ensaiávamos no refeitório da Casa dos Estudantes, no Lago da Carioca. Então era cadeira em cima de mesa, fazer balcão. Mas o papel que a gente levava para casa para estudar, você tinha assim, a última palavra de um ator em vermelho, a palavra. Aquilo era deixa. Em teatro, deixa é a última palavra que o ator fala. E a gente só recebia isso, o nosso texto, o texto de quem vai falar, com a deixa de quem acabou de falar. A Itália Fausto era uma pessoa formidável. Eu achava ela muito interessante, eu gostava muito dela. E ela era quem estava me dirigindo e eu tinha que acatar, eu era uma boboca, porque estreante. E ela não dava berros assim, não. E no final das contas, se não fosse ela, não tinha saído o Romeu e Julieta, né? Eu acho que o Pascoal escolheu certo. Era muito experimentada, com a rapaziada toda, a hora que era muita gente, muito estudante, né? Moça de família, não fazia teatro, né? Com o teatro estudante, eu acho que eu fui a primeira a entrar no palco para fazer uma peça dessa, inclusive para beijar o galã. Eu sempre achei muito ridículo a pessoa que está fazendo uma cena de amor, quando chega na hora do beijo, se vira para não beijar de verdade, como se fosse beijar. Eu achava aquilo insuportável. Até que Dulcino e Odilon, que eram casados, faziam isso. A Julieta tinha que ser beijada, claro. Os fala-se, inclusive, no beijo, né? Eu digo: eu não quero beijo fingido. Não houve nada, eu fiz o beijo e meu pai não se incomodou, acho que nem prestou atenção nisso, se o beijo era de verdade ou de mentira. O meu professor de literatura brasileira era Alceu de Amoroso Lima. E eu estava em vésperas de estrear uma peça do Teatro Estudante, era Dias Felizes. E eu não tinha estudado nada. Aí caiu a prova. Lirismo Cláudio Manuel da Costa. O que eu sei? Não sei nada. Me deu um nervoso. Queria escrever e não saía nada. Eu estou vendo o homem olhando. De repente, isso dá uma poesia. Comecei a escrever. Comecei a escrever fingindo que eu estava escrevendo coisa da prova, né? Depois de haver andado um dia inteiro, em véspera de estreia na Ribalta, como é que eu posso olhar para um tinteiro e esperar de uma prova nota alta? Penso em lirismo, vem o sapateiro. Papel de prova, lembra-me o programa. E sem pena de mim, corre o ponteiro sem se importar com a hora que me chama. Eu acabei, peguei 2 entradas que eu tinha na bolsa, botei junto com a prova e entreguei a ele. Uma semana depois, ele distribuiu as notas todas de todos os alunos. Assim, bom, por último, eu deixei uma prova na qual eu dei 0 à aluna e 10 à poetisa. Então, tem média 5, pode passar. Quando veio a Esther Leão, que ela gostava de gritar, que disse assim: querem que vá fazer uma peça do Paulo Magalhães, que é um autor que está muito moda agora. Mas agora, tu vais fazer uma feia. Mas é muito bom para ti, porque fizeste a Julieta e agora fazes uma feia. Para a tua carreira é muito bom. Então eu lá fui fazer a feia, achando que a Esther Leão estava fazendo uma coisa muito interessante. Eu era muito boba, eu não entendia nada de teatro. Maria, depois que Carlos saiu, rompendo em pranto, tinha de ser assim, E acaba o ato. Luísa, mas o que aconteceu? Por que chora, querida? Maria, ele é cego, vovó, cego para toda a vida. Luísa, compassiva, Deus bem sabe o que faz.
Maria amargurada, compreendo, vovó. Uma mulher como eu, assim tão feia, só consegue ser amada e querida no mundo de maneira sincera e de um modo profundo por um cego como ele. E, no entanto, creia, amada por um cego, eu já não sou tão feia. Olha, minha filha, 3 sessões por dia. Sessão das 8, sessão das 10 e tinha uma sessão vermute às 5 horas da tarde. Semana Santa, 4 espetáculos. Para dizer essa pachuchada, eu não aguentava. Eu não sei como é que eu não desisti do teatro quando eu vi essa peça. Bom, depois disso, aí eu fui pro rádio. César Ladeira me convidou, aliás, foi Edmar Machado, né? Para eu ir pro rádio, e eu fui. Eu tinha um programa muito bom, A Vida em Perguntas e Respostas, escrito pelo Genolino Amado, que era um homem muito inteligente, então ele procurava uma coisa bem complicada, e o diálogo entre mim e o César, para explicar o que era aquilo, quando é que tal coisa aconteceu, enfim. Um programa de curiosidades. Depois veio um outro programa, chamava Ele e a Outra. A outra era eu e ele era o César Ladeira. Sempre trabalhando com ele. Depois me puseram para fazer peças, rádio-teatro. Eu fiz algumas. Depois o César me convidou para fazer a Biblioteca do Ar. Aí eu gostava. Eu gostava muito. Dizia às vezes uns versos. Depois veio momentos líricos, que eram óperas. Então quem falava no intervalo das óperas é eu e o César. Por exemplo, tinha uma área cantada em italiano, né? Antes eu dizia a área, recitando a área em português. Um programa muito bom, eu gostei muito do rádio. Depois eu deixei, acho que foi para me casar, não foi? Eu larguei tudo. Que droga. Eu nasci em Alagoas porque meu pai, preso, ia ser mandado para fora do Rio de Janeiro, para uma ilha. E meu avô era muito influente, tinha sido senador e tudo mais, e conseguiu que ele fosse deportado para o engenho que ele tinha em Alagoas. Então meu pai disse, eu vou se a minha mulher for junto com meus filhos. Minha mãe estava me esperando, já bem adiantada. Aí minha mãe, que dava 100% de razão ao meu pai, disse, eu vou. Chamou uma amiga dela, entregou a casa, embarcou com os filhos todos e meu pai, fomos para o engenho do meu avô. E lá eu nasci 3 dias depois, em Rio Claro. Rio Claro. Tudo que havia no Brasil prendia o meu pai primeiro. Ele foi preso na Revolução Comunista, no Levante Integralista, foi preso. Prendiam à toa. Então chegavam lá e diziam, o senhor está aqui porque o senhor é comunista. Não, eu não sou comunista, eu sou anarquista. Ele escrevia, ele era anarquista, e escrevia sobre tudo que ele achava que devia ser o mundo. Anarquista militante, ele era militante. Casa de Correção, Quinta Galeria, Cubículo 2, 17 de novembro de 1937. Chama-se A Ronda Heróica, pensando na Revolução Espanhola, né? Começa assim. Pela santa anarquia, ideal humano, mais uma vez o cárcere transpus. E aqui, neste cubículo tirano, aos maus dou meu perdão, como Jesus. Sei que através de muito desengano temos de ensanguentar a nossa cruz e transformá-la sós, ano após ano, de lenho infame em tocha que conduz. Na Espanha heróico, o lábaro anarquista vejo em cada trincheira trapejar. Aponta ao mundo o rumo da conquista. De olhos nele, prosterno-me a rezar. E aos poucos vai surgindo à minha vista a ronda dos seus mortos a cantar. No tempo de Arthur Bernardes, ele levou 1 ano, 3 meses, 1 ano e meio, por aí, preso. Eu me lembro muito da Ilha das Flores e da Ilha do Bom Jesus. Na Ilha Rasa ele mandava fotografias, solto, com os outros colegas, subindo uns pedregulhos que tinham lá, todos eles juntos. Ele não podia ser visitado. Levou uns 6 meses isso. E ele morria de saudade de casa. Meu pai era muito apegado aos filhos e à minha mãe, né? Porque meu pai não tinha tempo para se dedicar a gente como ele quereria.
Ele tinha as aulas dele, além das aulas do Pedro II, aulas particulares, porque o professor ganhava muito mal, continuou ganhando, pessimamente, né? Então, ele com 8 filhos, ele trabalhava demais. E quando ele foi preso, nessa época, que ficou 6 meses na Ilha Rasa, então ele disse à minha mãe, tal dia, tal hora, você vai a Copacabana, que ele ia soltar uma pipa. E para ela ficar, se comunicar assim. Então, ela nos levou, e a hora certa veio a pipa. E nós vimos lá a pipa nos ares, papai está lá, tal. Quando mamãe escrevia, ou ele, quando ia haver alguma coisa secreta na carta, era uma escrita com limão. E havia espaços grandes entre as linhas, né? E naqueles espaços minha mãe passava ferro, e então saía o que ele queria mandar dizer. Mas quando meu pai foi preso, num desses aí que ele ficou preso, ou era integralista ou comunista, não me lembro qual deles era. E não havia meio de soltarem meu pai. Então eu fui com a minha mãe esperar o Getúlio sair para fazer o passeio dele em Petrópolis. E nós vimos sempre o Getúlio sair de tarde, e depois do almoço dele, com certeza, e vinha como se viesse sozinho, mas os seguranças vinham atrás dele. Quando ele saiu, nós nos aproximamos e ele parou. Tinha o segurança e tal, né? E nós então conversamos com ele sobre meu pai que estava preso injustamente e que não havia meio de ser solto. Ele disse, tudo bem, então, vamos pensar na coisa e tal. Foram embora. Depois ele soltou meu pai. Eu sei que meu pai ficou preso em casa. E eu conheci meu pai muito pelas coisas que ele escrevia, pelas poesias. Está tudo ali. Achei que foi um homem decente. Um homem como a gente imagina que deva ser, né? Coerente com as suas ideias. Teimoso até. De tanto apanhar, já devia ter ficado. Ação Direta, inclusive, era o jornal que meu pai dizia que era o único jornal do Brasil onde não se via um erro de português. Porque ele revia tudo. Ele morreu e os companheiros pediram se eu queria assumir. Eu digo, pelo amor de Deus, eu não entendo nada, não, mas só você põe só seu nome para poder continuar, a gente ter... Então tá bem. E aí ficou. Foram poucos números, porque eu não entendia nada de jornal. Quem dirigia mesmo era o Manuel Pérez, né? O Cobeiros era grande força aqui em São Paulo. Edgar Roth, que era conhecido, depois o Germinal também, não sei. Germinal... Eu perdi um pouco o contato. O Catalo, o Pedro Catalo. Pedro Catalo era um sapateiro, né? Que escrevia Pedro peças. Catalo escrevia peças. Falam muito mal dos homens, né? Eu tenho uma boa impressão de 2 homens que eu conheci em criança. Era meu pai e meu irmão. Meu irmão começou a caçar borboleta. Ele levava um farnelzinho pra gente e nós íamos com ele para passear enquanto ele caçava as borboletas. Por que ele chegou à fotografia, não sei também. Eu sei que ele foi considerado um dos 10 melhores fotógrafos do mundo naquela época. Inclusive tinha um retrato meu que ele tirava, que eu não sei que fim levou. Chamava-se A Samaritana. E da fotografia é que ele começou então a fazer quadro. Esse aí, por exemplo, é inspirado nas ruas de Ouro Preto. O Hélio era muito engraçado. A gente estava acostumado com a extravagância do Hélio. Ele chegava em casa de mamãe, ele ia visitar mamãe com um folhetinho debaixo do braço. O que é isso, Hélio? Era a tabuada. Ele estava estudando a tabuada, tudo bem, ele era pequeno. Depois, um dia, ele estava decorando o catálogo do telefone do Rio de Janeiro. As ruas onde começavam, onde acabavam. Aí meu pai fez bodas de ouro e minha mãe queria que fosse na mesma igreja onde ele tinha se casado. Meu pai acedeu, tudo bem. Aí de volta, tomamos o carro, fomos embora. Passamos por uma rua, meu pai disse a ele, Hélio, que rua é essa? Como é o nome da rua? Tal. Começa na rua tal e acaba na tal.
Ele sabia as ruas do Rio de Janeiro, onde começavam, onde acabavam. O Hélio era muito interessante. O Hélio era um anarquista super moderno. Porque ser anarquista é você ser livre de todas as coisas, né? Ser livre. A liberdade em primeiro lugar, a liberdade de pensamento e de ação. Para a anarquia vai a humanidade, que da anarquia a humanidade vem. Vede como esse ideal do acordo invade as classes todas pelo mundo além. Que importa que a fração dos ricos brade, vendo que a antiga lei não se mantém? Hão de ruir as muralhas da cidade, que não há fortalezas contra o bem. Façam da ação dos subversores crime, persigam, matem, zombem, tudo em vão. A ideia perseguida é mais sublime, pois nos rudes ataques à opressão, a cada herói que morra ou desanime, dezenas de outros bravos surgirão. Por aí vai. Foi escrito na prisão? Foi escrito na prisão. Estava na ilha rasa, incomunicável. Ficou quase um ano e meio. Meu pai era professor de prosódia na Escola Dramática. Escola Dramática. E as aulas dele da Escola Dramática falavam sobre a dicção, prosódia, né? Como é que o ator tem que falar, pronunciar. Com os S que não fossem chiados, que não fosse o L transformado em U, como está agora. Então ele tinha exercícios para você articular exageradamente até que aquele exagero se torne natural. Para aprender a mexer a boca, a língua, os dentes. Entende? Isso ele fazia com a gente lá, fez um pouco no Teatro Estudante. Ele aspirava uma linguagem padrão. É aquela coisa que o inglês chama de King's English, né? É o inglês do rei. É uma linguagem uniforme que ninguém sabe quem é de onde, que todos falam igual. A peça clássica é uma peça onde todo mundo fala o português verdadeiro. Quer dizer, verdadeiro, não é verdadeiro. O português do rei. Eu vou ler um pouco a cena do balcão, que a parte da Julieta, que foi a primeira personagem que eu fiz. Então ela sai do baile e está muito triste porque soube que o Romeu é filho de um grande inimigo. Então ela diz: só o teu nome é que é meu inimigo. Apesar de tudo, não és um Montecchio, és tu, só tu. Oh, muda de nome. Mas o que é que existe num nome? A flor a que chamamos rosa deixa de ter perfume se lhe dermos outro nome? Romeu, ainda mesmo que não se chamasse Romeu, nem por isso deixaria de ser tão perfeito como é. Renuncia a esse nome, Romeu, e em vez dele, que não faz parte da tua existência, apodera-te de mim, que sou tua. Essa é a primeira fala que o Romeu ouve e depois responde: aceito. Vivre dans ce rêve qui